Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, sempre abrindo as comportas do mistério, do autoconhecimento e, por que não dizer, da sabedoria. Hoje, momento especial, porque temos a grata satisfação de ter uma vez mais aqui no nosso programa o nosso querido irmão, amigo, professor Oswaldo Milman Júnior. Oswaldo está materializando aqui no canal uma série fantástica sobre cura psíquica, e esta, se não me engano, é a quarta ou quinto volume dessa série que nós já iniciamos há algum tempo. E ele vai se aprofundar um pouquinho mais nesse aspecto tão importante da nossa própria vida, né, Oswaldo? Bem-vindo, amigo. Ok, Jamil, muito obrigado a todos que estão nos assistindo, nos acompanhando. Nós estamos, então, com a quarta parte, né, de uma série que estamos desenvolvendo sobre o tema, né, da cura psíquica. Cura psíquica, porque o ser humano, como nós já falamos, né, é composto de uma tríplice natureza: física, psíquica e espiritual. Então, hoje, com a medicina psicossomática bem avançada, está detectando que os grandes problemas surgem realmente na própria consciência, na mente. Consciência tranquila, a parte psíquica harmonizada, a alma, então, pode estar se sublimando através de uma vida encarnatória. E nós falamos muito, na vez passada, da doutora Justa Smith, que falou muito em enzimas. Essa doutora Justa Smith é uma irmã franciscana, uma freira franciscana dos Estados Unidos, que ela justamente fazia as pesquisas, entendendo que as enzimas são fundamentais para a nossa saúde. E quanto mais enzimas nós tivermos no nosso organismo, mais saudáveis seremos. Então, o que seria essa enzima? É um grande mistério da natureza. A enzima está em tudo. Então, as enzimas, elas estão funcionando no nosso organismo. A gente não tem essa visão da importância das enzimas no funcionamento do organismo. E as enzimas, elas são muito importantes. Nós temos desde da amilase, que é uma enzima salivar, até o suco gástrico, na parte gastrointestinal. O metabolismo, se não houvesse enzima, não tinha metabolismo, não tinha vida. É a base da vida. Na complexa atividade celular, a enzima está por trás de tudo. A enzima, então, ela faz as reações químicas e faz com que, de fato, o metabolismo ocorra através da ação anabólica e catabólica. Quanto mais enzimas, como a doutora Justa Smith, que é professora do Colégio Rosa, ela pesquisando com os curadores, ela via exatamente que a cura psíquica funcionava sobre as enzimas, porque como elas são o cérebro e instruem o funcionamento das células, e as células vão se comportar harmoniosamente de acordo com esse potencial enzimático, a doutora Justa usava os curadores fazendo experiências com eles, isolando certas enzimas, como a tripsina, a pepsina, a amilase, que é salivar, e outras enzimas. E ela isolava certas enzimas que ela considerava, quando a pessoa apresentava um processo doentio, então ela analisava e isolava essas enzimas e fazia com que os curadores colocassem suas mãos em cima dos frascos, né? E ela fez com vários, e eles nem tinham consciência do que estavam fazendo, muitas vezes, apenas passando uma energia para algo que teria que ser restabelecido, como seria a cura de tripsinas lesadas. E sempre ela observava que, conforme a necessidade orgânica de cada paciente, aquela enzima, o comportamento da enzima era acelerado ou retardado, a reação química das atividades enzimáticas. Só para ver se eu entendi até aqui, pelo que você está falando, quando o curador psíquico apunha as mãos sobre o paciente, essa energia que o paciente recebia era inteligente e ativava automaticamente as enzimas necessárias para restabelecer a cura, é isso? Sim, exatamente. Regenerava, né? É o poder regenerador. Então, ela começou a observar que aquelas enzimas e se restabeleciam nos frascos. Depois ela começou a entender, então, que no organismo humano a reação é essa, é regeneradora de um potencial curativo que o curador coloca com a posição de suas mãos. Ela observou que, em alguns casos, acelerava-se a atividade química de uma enzima particular. E, em outros, ela se tornava mais lenta. Mas o interessante e assombroso era que a aceleração ou a lentidão correspondiam à necessidade exata do organismo, que realizava, então, uma mudança favorável à saúde, né?
E aí, aqui entrando na questão dos fatores PG, PB e PK, e isso depende do conhecimento que o curandeiro tenha sobre o processo. E quando eu falo desses fatores, na cura, existem os fatores mistos, porque nós temos o PG, que é o conhecimento inconsciente, conhecimento intuitivo, conhecimento da sabedoria, algo que é inconsciente, como o doutor Jung falava, dentro da lei das sincronicidades. Você pensa, vai acontecer. Você aciona aqueles mecanismos intuitivos e involuntários da tua mente, fazendo com que acione, então, o fator TB, que é o psicobiológico. Então, com a tua mente, você atua no psicobiológico. E, através do fator PK, que é psicoquinesis, você movimenta essas energias de forma a produzir os efeitos. Então, no caso em pauta que nós estamos falando, PB era a via paranormal que o curandeiro tinha sobre o processo. Assim, a conclusão seria de que aqui existem fatores PB, PK e PG que são mistos. Agora, no caso analisado aqui, a via paranormal, para gerar essa energia, telergia ou energia psíquica, era através do fenômeno PK, psicoquinesis. A palavra kinese quer dizer, do grego, movimento. Movimentando essas energias, o psiquismo atua na parte biológica. E vem, através do conhecimento subconsciente, como dizia o Dr. Carl Jung, o subconsciente tem a tendência de perseguir o objetivo. Então, tudo que você pensa vai acontecer, certo? Porque você mesmo vai fazer a tua cura. Quando Jesus fazia aquelas curas, né, a gente percebia que ele sempre dizia: a tua fé é que te salvará, a tua fé é que te vai curar. Você tem fé? Ok. Então, a confiança absoluta nos mecanismos involuntários, né, do psicobiológico, com esse que eu falei, do psicoquinese, do movimentando as forças, e o paragnosta, ou o conhecimento da sabedoria inconsciente, que vai fazer com que as tuas atividades involuntárias te ajudem dentro daquele processo de cura que você merece. Me parece que tem um livro que você mencionou, vai mencionar, que é o Cura Psíquica do Mito à Ciência. O que vem a ser esse livro? Então, aí esse Cura Psíquica do Mito à Ciência foi uma conferência que foi intitulada, né, levou esse título, pela doutora Justa Smith, essa freira, que em 1973, portanto, há 50 anos atrás, né, ela fez essa pesquisa baseada em fatos e nessas curas, através do fortalecimento do enzimático, né, e dos organismos. Ela levou a público, e lá haviam pesquisadores psíquicos e médicos, e ela levou todos os slides e os gráficos mostrando a irrefutabilidade, né, de que, de fato, a cura psíquica ela ocorre. E não eram apenas efeitos curativos assim, como se diria, só falados ou mascarados. Era algo comprovadamente através das potencialidades psíquicas dos curadores que realmente estabeleciam essa regeneração e essas curas. Então, a cura, como diz o Dr. Le Shaw, um grande psicólogo, né, que pesquisou muito a questão das curas psíquicas, 10% de todas as curas são, de fato, psíquicas. Mas nós sabemos que o psiquismo está envolvido em tudo, né? Mesmo quando você vai no médico, vai fazer um tratamento, você precisa de ter a tua confiança e seguir os passos mentalmente, psiquicamente, se ajudando. Do contrário, pode não surtir aquilo que se esperava. E essas curas metafísicas, depois, com estudos avançados da União Soviética, mostraram esse potencial também, porque os russos dedicam-se muito a estudos laboratoriais, a estudos comprovados, né, desde a foto Kirlian, com o Dr. Kirlian, o professor Kirlian, que é um cara que era engenheiro técnico, e montou um processo mostrando que há uma bioenergia que caracteriza a potencialidade psíquica se irradiando através das mãos dos curadores. E aí, Henry Grise e William Dick, dois pesquisadores russos, estudaram uma família, os Krivorotov. Os Krivorotov era pai e filho, Alexei e Vitor Krivorotov. Moravam em Tbilisi, na Geórgia, que é um lugar muito lindo, né, perto da Rússia, na divisa com a Rússia,
E lá eles curavam pessoas com paralisia, com sequelas de cirurgia, poliomielite, e eram eficientes na cura, enfim, de alterações também do sistema nervoso e enfermidades internas. Então, essa família Krivorotov, pai e filho, Alexei e Victor, ministravam muitas curas, porque eram procurados, né, por pacientes e se tornaram famosos pelos trabalhos que realizavam. E o que eles, os tratamentos que eles ministravam? Demandava que o paciente ficasse comodamente sentado ou deitado em um ambiente muito tranquilo. O paciente, então, deveria se relaxar e se concentrar no processo de tratamento, enquanto eles, como curadores, transmitiam essa energia ao corpo do enfermo e criavam, então, uma sensação de que estavam transmitindo suas energias, que para o corpo do doente e para os órgãos afetados, podendo a sessão da cura durar de 1 a 20 minutos, sendo necessário várias sessões. E eles começaram, então, a fazer esse trabalho, né, pela potencialidade psíquica que tinham. E quando eles aplicavam os passes com as mãos, eles não tocavam no paciente, apenas mantinham as mãos a uns 2 centímetros da pele do paciente. A temperatura atingia, às vezes, 40 a 50 graus centígrados, onde eles tocavam e percebiam, né? Normalmente, o organismo nosso tem 36 graus, né? A nossa temperatura normal. E se elevava a 40 a 50 graus, dependendo do tipo de doença que as pessoas tinham. E tanto eles como os pacientes não podiam, então, nesses períodos, fumar, beber, enfim, tinham que manter uma atitude compatível com a necessidade do saneamento e da cura. E esse trabalho deles, de cura, consistia, então, na concentração da atenção dirigida primeiro na espinha dorsal e na parte posterior da cabeça, e depois se aproximavam do lugar específico da dor. Então, a gente vê, por que na espinha dorsal, né? Se a pessoa estiver sentada, eles justamente colocam o tratamento na coluna cervical, torácica, lombar, e faziam o trabalho. Então, essa sensibilidade era realmente recebida através dessa imantação, dessa energização. E eles sentiam, então, a força, né, dessas irradiações, e os Krivorotov, como foram estudados pelos cientistas soviéticos, eles asseguravam e comprovaram que as curas não eram devido à autossugestão. Era comprovado que nesses passes, nessa transmissão, nessa posição das mãos, eles emitiam radiações que pareciam ser ultravioletas. A percepção era de uma cor ultravioleta. E nós sabemos que na escala do espectro áurico, né, das cores, nós temos as 7 cores. E o violeta é a cor mais elevada. Então, o ultravioleta já é algo que foge da nossa percepção direta, né, embora esteja atuando. Assim, com raios infravermelhos, ultravioletas, eles não têm, a gente na escala vibratória sabe que eles existem, que eles funcionam, mas eles não têm uma comprovação, a gente não consegue detectá-los de uma maneira normal, assim, objetivamente, né? Vê-los, né? Ver esses raios. Mas essas radiações, elas parecem que emitiam, então, algo dentro desse processo. Uma cor muito elevada da aura, das irradiantes das mãos do Krivorotov, principalmente do Victor Krivorotov, do Alexei, que era o pai do Victor Krivorotov. Mas ambos, pai e filho, tratavam, faziam essas curas. E Alexei Krivorotov tratou do Kirlian, o próprio Kirlian, né? Que criou depois a fotografia Kirlian com uma máquina que ele patenteou, tá? E essa percepção de que a aura, de fato, é uma irradiação eletromagnética e que todos nós temos, todo ser humano, os animais, até as plantas, né, possuem a chamada aura. Então, a aura, ela é essa energia eletromagnética que eles usam, então, nesse processo. E o Alexei, quando tratou do Kirlian, ele o curou de um esgotamento nervoso e uma infecção renal. Portanto, o próprio Kirlian sentiu, né, os efeitos curativos talvez pesquisando esse pai e filho, essa família, e viu que, de fato, não era pura sugestão, porque ele se recompôs
de todas as doenças que ele tinha e que foram curadas. Depois, Victor Adamenko foi também um dos russos, pesquisador, que tirou essas fotografias da aura, das mãos do curador, observando que essa também era várias vezes maior do que o normal, e ali apresentava uma cor azul fria. Então, azul e violeta são, na escala, as cores mais elevadas e que, propriamente, são, vamos dizer assim, condutoras desse eletromagnetismo áurico para efeitos curativos. Esse Victor Adamenko, ele era um cientista? Quem era Victor Adamenko? Victor Adamenko era um cientista, um pesquisador russo, né, que fazia esse trabalho de acompanhar, de pesquisar de onde provinha, né, essa força e essa energia bioplasmática. Então, é uma energia vital e que eles chegaram à conclusão de que era através da aura, dessa potencialidade psíquica deles, que eles transmitiam esse campo, essa energia para os efeitos curativos que aconteciam, ocorriam. E o que aqui no uniforme de Victor Adamenko, né? Diz assim: quando Alexei Krivov passa lentamente suas mãos a certa distância do paciente, ao chegar mais ou menos à região do órgão enfermo, provoca uma sensação de calor. Então, primeiro ele fez aquela preparação, né, sentiu todo o processo do organismo através da coluna vertebral, das ramificações nervosas, aquela energização, e depois ele vai atacar, vai conduzir, ou vai focar exatamente o ponto específico onde a dor está ocorrendo, né, para a cura. E a percepção de calor, que é específica, está relacionada também com a gravidade da doença. Na medida em que ele vai curando e vai fazendo as sessões, no começo mais curtas e depois mais prolongadas, ele vai sentindo que as pessoas vão restaurando, vão regenerando e vão se curando. Então, a cura vai acontecer através de um processo que os curadores, a gente chega à conclusão, que é o poder da aura. Falando em aura humana, é possível que uma pessoa esteja com a aura tão vibrante, tão pura, tão poderosa, né? A aura do mestre, vamos dizer assim, que já nem a imposição das mãos seja necessário, só a proximidade, né? A gente se aproximar dessa pessoa, a própria aura dela nos cure, há essa possibilidade. Sim, há pessoas que apenas com a conversa e com a transmissão do olhar, que os nossos olhos, através da glândula pineal, podem produzir efeitos maravilhosos. Então, aquele olhar magnético, né? Você veja, esse magnetismo é tão forte, até no reino animal, muitas vezes uma cobra, ela hipnotiza o pássaro, né? E ele acaba sendo atraído por aquela força, tal o poder do olhar. Então, pelos olhos nós transmitimos muita energia também. E, às vezes, o processo apenas de uma boa conversa com o curador, ele já está imantando e passando aquela bioenergia para as pessoas, desde que elas estejam receptivas. Então, as energias curativas, a aura de um santo, realmente, quando ele entra no ambiente, ele já contagia. Então, essa transmissão dessa bioenergia, através da aura humana, que temos a aura física, a psíquica e a espiritual, esse fenômeno vai realmente ajudar, e a pessoa dotada com pureza de intenções, ela vai passar todo esse processo. Então, isso é próprio do curador. Parece que você falou, inclusive, em outros programas, né, sobre uma pessoa extraordinária, próxima de nós, que tinha esse poder de cura semelhante a Cristo, vamos chamar assim, era o Padre Pio, né, que tinha um poder reconhecido. Sim, o Padre Pio tinha uma aura poderosa, né, um santo, né? Então, a igreja também tem os santos. E também, infelizmente, às vezes, temos os problemas, né, de seres humanos que são perfeitos como nós, né, e que, de fato, muitas vezes não correspondem àquele status de religioso, de santo, que deveriam ter, né, a santidade. Porque a pessoa que se dedica a esse processo, ela tem que estar muito pura dentro de uma condição moral muito elevada, de caráter, para que realmente ela seja assistida até pelas forças cósmicas superiores. Então, nós acreditamos nos mestres, no trabalho dos mestres, e achamos que
esses curadores, essas pessoas que são dotadas dessa energia, que faz essas curas efetivas, e a própria medicina comprova, lá adiante, quando nós estivermos desenvolvendo um pouco mais esses trabalhos de cura psíquica aqui, nós vamos falar do Dr. Rosset, e ele é entrevistado, e ele se dedica à cura psíquica sendo um médico. Então, ele fala de como é importante você acreditar hoje, a medicina, ela tem que extrapolar o campo materialista e reducionista puramente da acadêmica. Há algo muito maior. Então, o médico que sintoniza com essa força vibratória, ele se torna um instrumento e ele tem muito mais condições de fazer as curas, tá? Aliando o conhecimento técnico ao conhecimento intuitivo, conhecimento da alma, que vai, muitas vezes, numa conversa, como você falou aí, ele pode até restabelecer a saúde de uma pessoa. Porque tudo que você toca, em tudo que você mexe, fica a tua marca. E se ela for positiva, a tua aura estiver bem, se estiver uma aura, como você diria assim, harmônica, né? Porque você, às vezes, você se destempera, muitas vezes você tem problemas de ordem física, psíquica, espiritual, então a tua aura, a ruptura, a aura, ela torna-se negativa também. É uma energia que se torna, dentro de um campo vibratório, ela rebaixa as frequências. À medida que você eleva as frequências vibratórias, e o corpo psíquico se fortalece, e você, então, consegue esse a cura. Que discurso. E tem mais alguma informação que você ainda, que eu não te perguntei, que você acha importante colocar para o pessoal que está assistindo nesse campo da cura psíquica, ou como se preparar para ela, ou como estudar para fazê-la, ou procurar os profissionais competentes? Olha, Júnior, como você sabe, nós já falamos, somos originários da nossa Ordem Rosa Cruz Amor. E lá tivemos muita motivação para falar desses temas, e o sexto grau do tempo da Ordem Rosa Cruz é um grau terapêutico, né? E a origem é dos essênios. Os essênios, que temos os manuscritos de Qumran, em 1947 foram descobertos, perto da região do Engedi, lá no Mar Morto. Felizmente, eu tive a felicidade de passar por lá. Então, um privilégio, foi um privilégio. E a gente sabe que todo esse conhecimento, essa gama de conhecimento, aqui nós estamos colocando a guisa de reflexão. Então, o curador tem as suas potencialidades, a gente lá adiante vai falar um pouco também sobre isso, e eu acho que essa explanação que nós demos, ela está embasada em estudos científicos, né? Mas dentro de um viés místico, espiritual. Eu Então, a acho que gente essa contribuição, a grande novidade, pelo menos para mim, foi, mas tenho certeza que vai ser para muita gente também, que se trouxe nessa tua contribuição, Oswaldo, foi o papel das enzimas, que eu não sabia que elas eram ativadas pelo impacto da energia psíquica, e que elas têm um papel muito importante na cura. Você veja as enzimas, como elas começam a funcionar. Quando você vê um bom alimento que te apetece, o que já começa? Você começa a salivar, né? Então, é a amilase. A enzima já começa a se produzir. Já preparando o esôfago e a parte gastrointestinal com o suco gástrico para receber. E aí vem as pepsinas, as tripsinas, enfim, tudo isso. As pessoas querem se aprofundar em enzimas, abrem o Google, um livro e vão estudar. Mas, de qualquer maneira, a base de tudo, a vida celular, dessa regeneração está dentro desse processo. Mas a cura, ela acontece e é comprovada e é estudada, como nós falamos aqui, através desses dois, pai e filho, né, numa família. Então, os russos dedicam muito. Oportunamente, nós falaremos sobre Bárbara Ivanova, e ela coloca conceitualmente quais as implicâncias e como deve ser o comportamento para o curador, para você despertar a tua consciência psíquica também. Ela era mais expert em reencarnação, e ela curava pessoas, muitas vezes curou pessoas a 13 mil quilômetros pelo telefone numa conversa. Porque ela tinha o poder da clarividência e ela diagnosticava o problema da pessoa. E, inclusive, entendendo discernindo se era um problema de karma reencarnatório ou se era um problema contraído nesta vida, nesse momento de vida que a pessoa estava tendo, e que era perfeitamente curável através das
da transmissão da sua energia. Maravilhoso, Oswaldo, sensacional, sensacional. Cada vez que você vem aqui no programa, não me canso de dizer isso, é quase como fazer um curso, Oswaldo, né? Porque você tem muito conhecimento, muito repertório e passa informações e também indicações, né? Para você que está nos vendo, indicações de livros, de bibliografia, de nomes de pessoas, para você também ir fazer a pesquisa, né? Um dos objetivos do canal é esse. Meu caro amigo Oswaldo, Frater Oswaldo Milman Júnior, né? Que tem Oswaldo, né? A gente já falou aqui algumas vezes, ele pertence à matriz rosacruciana, né? Ele dirigiu por 50 anos o setor de ensino e instrução da Ordem Rosa Cruz da Morte, uma pessoa muito querida e muito admirada, não só na Ordem, mas também fora da Ordem. Oswaldo, espero que você volte outras vezes e vamos dar continuidade, né, a essa série de cura psíquica, porque conhecimento para você é o que não falta, meu amigo. Jamil, a gente sabe que nada sabe, mas a intenção sempre é a melhor possível. É um prazer sempre levar um pouquinho de conhecimento para as pessoas que querem beber nessa fonte e que têm já intuitivamente esse poder inato, né? E muitos até desenvolvendo e fazendo através das suas orações, às vezes até inconscientemente, curas. Então nós somos canais divinos. Então a questão é nós nos colocarmos sempre à disposição. É assim que nós pensamos e agimos e estamos aí tentando colaborar com a Realidade Fantástica, que é o programa que é também assim, de um nível excelente, e que nós precisamos buscar fontes de referência como essas. Né? Então, Maravilha. unidos, faremos a força maior. Maravilha, Bom, Oswaldo. Saiba que você é sócio vitalício aqui no nosso programa, vai voltar aí quantas vezes você quiser. Estou colocando o e-mail, pessoal, do Oswaldo, os contatos do Oswaldo. Se você quiser fazer uma pergunta, quiser pedir uma ajuda para livros, para meios de pesquisa, e inclusive convidar para palestras, cursos, né? Tudo isso pode ser feito. Obrigado por nos ter acompanhado até aqui. Obrigado a você, Oswaldo. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.